Olá pessoal, estamos aqui no 8 Minutos com o Marco Falcone. Hoje o episódio número 34 desse maravilhoso dia que chama-se terça-feira. Pessoal, hoje é um dia, realmente um encontro muito especial. Estou aqui com o Thiago Falcone, que hoje é um mestre cervejeiro bem reconhecido na Europa, mas que tem a sua trajetória iniciada quando ainda estava quase recém-nascido. Porque no ano que ele nasceu, eu fazia cerveja na panela, quando eu iniciei a fazer cerveja, com ele no colo. Então ele ficava com a fraldinha aqui, dando as golfadas, e eu com ele aqui, segurando com essa mão, e nessa mão, a pá, mexendo a panela. Então isso gerou um DNA muito forte, cervejeiro nesse cara, que depois acabou indo para a Europa e ali se radicou. E ele vai contar para vocês toda essa história, que é uma história muito legal e que quando vem ao Brasil, hoje ele mora na Bélgica, nos traz muita alegria. Está aqui hoje com a sua querida Anne-Sophie, está aqui pedalando por toda Minas Gerais e ele vai contar toda a história para vocês. Thiago, seja bem-vindo ao 8 Minutos. Obrigado, pai, obrigado. Olha só, tempo estranho de chegar aqui, né? Chegar numa época de pandemia e tal, tudo diferente, né? Assim, a gente não poder aproveitar, encontrar a família do mesmo jeito, mas mesmo assim nós estamos curtindo aqui, tá junto, né? É. E dá até pra ver aqui a semelhança, né? Aqui, ó. Dá pra saber que é pai e filho, né? Mas é verdade. Eu lembro muito bem quando eu tinha 1 ano de idade, quando eu estava no seu colo, que você fazia cerveja. Eu lembro direitinho. Mesmo porque o seu aniversário de 1 ano foi comemorado com 200 garrafas que eu produzi daquela cerveja. Eu não bebi dela, não, bebi? Não, você tinha 1 ano. Tinha 1 ano. Você não me deu na mamadeira, não? Um pouquinho escondido da sua mãe. Meu primeiro trabalho foi na Falck, né? Eu comecei a aprender a fazer cerveja engatinhando na produção de cerveja foi em 2008, que eu trabalhei 1 ano e meio na Falck, que ali eu aprendi o básico mesmo, né? A produzir também, vendas e entrega de barril, tudo. Fiz tudo que tinha para fazer na Falck. Mas eu falei assim, você quer saber, não vou fazer cerveja agora não. Meu primeiro trabalho, eu vou fazer cerveja. Meu pai já faz cerveja aí, deixa ele fazer, tá novo ainda, tem muito tempo pela frente, né? Então eu saí do Brasil, fui para a Itália, resolvi fazer outra coisa, estudei comunicação. Aí acabei voltando para cerveja de um jeito ou de outro, né? Foi aos poucos, fui trabalhando numa loja de cervejas, trabalhei num pub e aos poucos fui voltando, né? O DNA foi falando mais alto, né? Aí depois de uns anos em Roma, 4 anos em Roma, eu mudei para Londres e falei, agora eu vou fazer cerveja mesmo, decidi, é isso que eu quero fazer. E vamos ver, vamos achar um emprego na cervejaria, né? E acabei achando um emprego na Beavertown, que era uma cervejaria pequenininha de Londres, que estava ali crescendo, no pote da Falck na época, não é isso? É, muito menor. Era assim, uma cervejaria de porta de garagem mesmo, que o pessoal tava naquela época onde o Reino Unido estava explodindo, Londres estava explodindo, né? Uma cervejaria, assim, em 2013. Então eu cheguei lá e na hora certa, porque a cervejaria começou a expandir em 2014 e ficou gigantesca, né? A gente fazia o quê? Fazia 5 mil litros? 5 mil litros por mês, né? 10 mil talvez. Mas aí quando eu saí, já estava fazendo, era 4 milhões por ano. Então, quase 400 mil por mês. Mas nesse tempo aí na Beavertown, o interessante foi fazer essa expansão, né? Você passar de uma cervejaria pequena para uma cervejaria grande assim, de médio porte, né? E a expansão, você fazer cervejas mais lupuladas, né? Que era, na época, fazer IPA era que estava explodindo no Reino Unido. E as latinhas, né? Latinhas explodiram no Reino Unido com a Beavertown. Então foi uma experiência muito interessante. E ao longo desse tempo eu comecei a pegar mais gostar mais de fazer cervejas ácidas e cervejas envelhecidas em barril. É interessante barril de madeira, porque isso é uma grande tendência que nós temos hoje mundialmente, não é?
que você fez talvez uma das primeiras experiências comerciais, que foi a colaborativa com a Jameson, né? Que fabrica o uísque na Irlanda. Não, isso já era nos Estados Unidos, já estava sendo feito já há muito tempo, né? Mas foi legal essa parceria com a Jameson, mas também a gente fez várias outras colaborativas interessantes com cervejeiros dos Estados Unidos e que já vinham com mais experiência já de cervejas em barril. Quando eles vieram fazer cerveja com a gente, uma vez veio, quando a gente comprou os tanques, as tinas de madeira, para poder as nossas primeiras tinas de madeira na Beavertown, de 5 mil litros, quem veio visitar no dia eram a Kim Jordan, da New Belgium, e o Dick Cantwell, que escreveu o livro Wooden Beer. Então eles batizaram os tanques lá, foi muito legal. Na época eu estava já com 200 barris de madeira e 2 tanques, né, no projeto Tempus da Beavertown. E aí foi uma experiência muito legal para fazer cervejas ácidas em barril. E aí, a partir daí, aí eu falei, beleza, agora, depois dessa fase, eu falei, vou sair, vou fazer um projeto novo meu de pedalar pela Europa com o meu próprio projeto Peddler, para fazer cervejas colaborativas com cervejeiros da Europa toda. Então eu fiquei 1 ano e meio, 20 mil quilômetros pela Europa, pedalando e parando nas cervejarias para trabalhar com as cervejarias 1 semana, 2 semanas, 3 meses em algumas, para fazer colaborativas e trabalhar, e fazer consultoria em barril. E aí acabei nessa viagem toda parando em Copenhague e encontrando o pessoal do Broden & Build, que estava querendo abrir já um restaurante com produção de cervejas. Então eu falei, nossa, esse projeto eu não posso perder essa chance, né? Um chefe de estrela Michelin queria abrir uma cervejaria com restaurante. Falei, Matt Orlando, não? Matt Orlando, né? Talvez um dos mais renomados chefes de cozinha do mundo, né? Que teve essa parceria com o Thiago nesse restaurante fantástico. Que é isso aqui, ó, Broden & Build. Fechou, infelizmente. Em função da pandemia. E então, um ano depois que tinha aberto, veio a pandemia e o restaurante estava ainda engatinhando e não aguentou a pandemia, né? E teve que fechar, a cervejaria teve que fechar também, infelizmente. Aí eu falei, o que eu faço agora? Eu vou para a Bélgica, né? Minha namorada já mora lá, eu falei, vou para lá e procuro emprego lá. Então, agora o novo projeto agora, voltando para a Bélgica em março, é começar com o programa de fermentação mista e ácidas da Brussels Beer Project. Brussels Beer Project é um projeto fantástico que tem lá na Bélgica, em Bruxelas, a cidade de Bruxelas, né? Onde eles fazem sempre novas experiências com cervejas. E o Thiago vai integrar a equipe lá agora. É um negócio bastante promissor, eu acho que é uma experiência que vai engrandecer bastante o seu conhecimento aí. O legal lá é que eles estão expandindo agora, construindo a fábrica nova deles, para poder expandir a produção, e a fábrica antiga vai ser dedicada completamente à produção de cervejas de fermentação mista e envelhecimento em barril. Talvez, pessoal, isso seja a nova perspectiva de cerveja no mundo, né? Eu tenho visto o Thiago participar de vários fóruns mundiais, até mesmo nós já fizemos no Brasil, falando sobre cervejas em madeiras brasileiras, né, Thiago? Foi muito legal aquela live que nós fizemos. Fala um pouquinho sobre isso. Nós vimos que tem um potencial, né? Tem gente estudando e tentando ver como usar madeiras brasileiras para tanuaria, para cachaça e, quem sabe, para cerveja, né? Quando eles começarem a desenvolver, para poder plantar as árvores demora 20 anos para ficar pronto. Então você já vê o resultado daqui a 20 anos. É um projeto a longo prazo. Mas às vezes já dá para poder colher algumas amostras e eles podem começar a fazer uns testes, né? Com os barris, fazer uns barris de madeiras brasileiras. Thiago, para finalizar, fala um pouquinho para a gente o que é pedalar pelo mundo bebendo cervejas diversas em várias partes. O pessoal acha que não combina, né? Pedalar e cerveja. Mas é o seguinte, você pedalar num dia, devagar, parando nos lugares para degustar e visitar cervejarias, é uma coisa incrível, porque a gente pode, com calma, ver a paisagem. Não é igual de carro, que você vai de um ponto a outro sem aproveitar mesmo o lugar. Então você chega de bicicleta no lugar, o pessoal já se sente
tem uma vontade de te ajudar, de se abre para você, porque você chega de bicicleta. Pensa assim, pô, o cara chegou do outro lado do mundo de bicicleta, do outro lado do continente de bicicleta, não é possível, eu vou ter que oferecer uma cerveja para ele aqui. E aí a gente tem um contato direto com o produtor e o pessoal se abre mesmo, né? Mostra a fábrica toda e conta a história. E aí você vai colecionando essas histórias pelo mundo todo, né? E como isso vem endossar aquela teoria que eu sempre falei aqui no programa, que é a cerveja é o maior lubrificante social do mundo. E como dizia Plutarco, né? Já no nosso passado, historiador romano, que dizia que a cerveja aumenta e alimenta as amizades. Então, com essas palavras, pessoal, eu brindo com o Thiago, eu brindo a todos vocês, desejando boas cervejas. Encerramos aqui o programa 34 e aguardo vocês no programa 35, onde falaremos sobre mitos e verdades sobre cerveja. Um grande abraço.